Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Bem-vindos ao Ciência da Alma. É um prazer estar com vocês. Alô, pastor. Olá a todos. Hoje nós vamos estar compartilhando com todos vocês o texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 34. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Poxa, novamente nós nos vimos aqui numa cena, muito emocionante com os discípulos, aí no meio dessa tormenta toda, pastor. Nós estamos em um evento que ocorreu depois que Jesus havia multiplicado os pães. Novamente os pães, pastor? Novamente os pães entram na nossa história. Hoje nós vamos falar que após ele ter feito aquela multiplicação dos pães, aquela multidão ter comido, ele insistiu que eles fossem adiante dele para o outro lado do lago. E ele ficou se despedindo da multidão. Depois que ele se despediu, ele subiu sozinho a um monte para orar. Ficou ali até alta madrugada. Nesse momento, quando ele olhou, ele estava num lugar elevado, ele conseguiu visualizar que o barco já estava a uma distância grande em relação à margem. E ele percebeu também que o barquinho já estava sendo açoitado, fustigado pelas ondas, porque existia um vento muito forte. E aí, nesse momento, alta madrugada, ele se dirige a eles andando sobre o mar. Provavelmente Jesus deveria estar muito cansado e viu que os discípulos também estavam cansados. Já estavam um bom tempo andando, Jesus fazendo curas. Jesus está aí, nesse lugar onde ele havia feito essa multiplicação, muita gente, só de homens 5.000. Imagina as mulheres, as crianças, tudo ali, querendo apertar, tocar, querendo conversar com Jesus. É impossível dar atenção para todos. Então ele manda os discípulos: olha, peguem o barco, vão para o outro lado, depois eu encontro com vocês. Assim, ele deixaria os discípulos irem à frente para descansar, tomar um lanche, um banho, alguma coisa assim, Ele volta para se despedir da multidão e ele foi para onde? Orar. Ele sobe nesse monte, ele vai ficar orando, buscando a Deus novamente. Isso mostra que sempre quando Jesus realizava muitos milagres, tinha que agir de forma extraordinária para que as pessoas vissem a sua obra, a obra de Deus aqui na terra. Ele ia orar, ele gostava de estar sozinho. Poucas vezes ele vai levar os discípulos junto com ele, mas a maioria das vezes ele está sozinho. Necessidade de estar só para
para pensar, para meditar, para orar. Então ali para poder estar na presença do Pai, conversando com o Pai. Como eu disse, né, a oração é uma via de mão dupla, né? Você fala com Deus, mas você ouve Deus. Muitas pessoas podem perguntar, né, como que você ouve Deus? Como nós falamos outras vezes, através do Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar uma voz ao seu coração. Ele pode, na leitura, você pode meditar numa leitura e ali, aquela leitura trazer uma palavra a você, uma orientação. Então é importante para Jesus que ele esteja ali, ele deseja estar com o Pai depois de todo aquele trabalho que ele teve e ali se acalmando ali na presença de Deus, ele consegue então se recuperar, tanto fisicamente como mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Mas algo extraordinário está ainda para acontecer e Jesus sabe disso, porque ele manda os discípulos irem na frente dele. E de repente um vento sopra contra o barco e começa a jogar o barco noutra direção. O barco vai praticamente para o meio do lago, de lá de cima de onde Jesus estava. Jesus ele tá num lugar alto. Ele também ficou um período, você vê que é um período grande que ele ficou ali no monte. Ele ficou ao anoitecer, vamos dizer que se anoitecesse umas 6, 7 horas, então ele ficou das 7 horas até alta madrugada. Ele ficou ali pelo menos 8 horas, ele ficou ali em cima, e dali ele estava vendo os discípulos, a travessia que eles estavam fazendo não estava sendo muito fácil, mas Jesus percebe que o vento está soprando contra, forte. Então quando chega de alta madrugada, Jesus vai dirigir-se a eles. Ele não vai de uma forma convencional, ele vai andando sobre o mar, e a gente sabe que nunca isso ninguém fez. Nunca, isso não é uma coisa natural. A não ser como nos filmes que eles colocam uma plataforma de madeira e a pessoa anda ali, né? A plataforma ali na superfície da água e a pessoa parece que a pessoa para dar a ilusão que ela está andando na água. Ali não, ali Jesus realmente está andando sobre a água. Então aí no versículo 26 diz: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. A nossa mente, às vezes, ela nos trai. E depois tem outra, né? Quem que ia imaginar que Jesus ia vir assim, andando sobre o mar? Ninguém podia imaginar que ele faria isso. Aí já tem dois medos, né? Primeiro, o medo de morrer, o barco afundar. Porque eles estão ali numa situação muito difícil. A tempestade está batendo forte, ventania mesmo. E agora eles veem, né, esse vulto eles veem vindo, vulto, porque na direção já é de madrugada, deles. Ainda não está claro. Eles pensaram. Está escuro ainda. Eu também pensaria isso, que era um fantasma. E tanta história que a gente ouve falar de fantasma, que, né, anda no mar, pirata. E eles como pescadores deviam ter essas histórias. Eles ficaram também. aterrorizados. Eles já deviam estar exaustos porque estão tendo que lutar contra as ondas que vinham contra e o vento que vinha contra. Já estão meio exaustos, meio amedrontados porque o mar está muito, muito agitado e ainda eles têm esse elemento aí andando sobre o mar a ponto deles gritarem, né? Gritaram de medo. E Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Calma, sou eu, não é um fantasma. Muitos textos bíblicos mostram quando Deus fala, né? Não temas. Muitos textos bíblicos falam assim, não temas. Porque a reação humana diante de qualquer evento sobrenatural é de medo. A gente lembra que naquele episódio, aquele rei, ele ficou tão amedrontado, os dois joelhos um batia no outro. Houve uma reação física terrível. Ele estava realmente totalmente fora de si, né? O corpo se descontrolou. Exatamente, ele estava totalmente descontrolado. Então a gente percebe então que o Senhor vem acalmá-los. Ele vem acalmá-los porque eles têm essa reação, uma reação que é natural. Aí então Pedro, Senhor, se és tu mesmo, manda-me teu encontro por sobre as águas. Quer dizer, Pedro disse assim: Senhor, se é tu mesmo, eu quero andar também
sobre as águas e quero ir ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. E então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, no verso 30, quando ele começou a reparar no vento, ele ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva. Salva-me, Senhor, salva. Você vê que ele deu uma titubeada. Veja que ele, de todos os discípulos, ele é o mais ousado, porque com mesmo aquele temporal, com medo, quando Jesus mandou que eles se acalmassem, e Jesus falou para eles: coragem, sou eu, o eu sou, que é aqui Jesus se revelando como Deus, lá em Êxodo, quando o Senhor fala para Moisés, Moisés fala: como eu vou falar o seu nome para Faraó? Deus fala assim: eu sou, diga que o eu sou o que sou. Então, quando você for a Faraó, você vai dizer que o eu sou te mandou. E aqui, o eu sou está se apresentando: coragem, sou eu, é o Deus vivo que está aqui. Estou agindo, não tenho medo. Então, Pedro foi ousado. Então, se o Senhor é mesmo, então eu quero estar contigo. Eu quero estar aí andando também. Deixa eu andar. E aí o Senhor falou: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse mas aí, pastor, eu acredito que mostra o nosso limite do homem. Nós temos muitas limitações, nós temos sempre o mas. Veja que ele reparou ali, podia não ser no vento, podia ser nas ondas, podia ter olhado para trás: puxa, eu deixei os discípulos. A gente tem sempre um mas, tem um mas na nossa vida, ou um se. Ah, se não fosse isso, ah, se não fosse aquilo, né? Mas o mas, essa adversidade, né, que está dentro de nós, é que nos faz ser tão limitados. Essa limitação é bem clara, né? Todas as coisas, porque o homem ele tem na sua mente a questão da morte. Qual o maior medo que uma pessoa pode ter? Da morte? É de não existir mais, é de morrer. E o que o Senhor deixa bem claro aqui é que Ele não tem o mas, porque Ele está acima desse mas. Ele é tudo, Ele é poder, então tudo lhe obedece, tudo está abaixo dele. Toda a criação lhe obedece, o mar, o vento, tudo obedece o Criador, tudo, porque Ele quem sabe de todas as coisas. Nos atributos de Deus não existe qualquer tipo de circunstância que o leve a temer qualquer coisa. Deus não teme a nada. Deus não tem nenhuma limitação. Então, para Ele, não tem qualquer impedimento de qualquer forma. E aí é totalmente humano que Pedro, não é que ele foi... Muitas vezes as pessoas falam de Pedro e falam assim: olha, Pedro, né, não teve fé. Jesus vai falar aí também: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não é? Jesus vai falar com ele. Mas Pedro aí está mostrando a limitação do homem. A nossa carne é limitada, e até que Deus faça a obra na nossa mente, nós não conseguimos ver com os olhos de Deus, porque aí Jesus precisava mostrar para eles que o Senhor está acima de todas as coisas. A limitação humana é essa. O fato é que se nós podemos andar com Deus, e quando vamos andar com Deus, vamos ganhando experiência espiritual, a gente vai mais para a frente, Pedro sendo uma coluna da igreja. Então ele foi adquirindo confiança, foi adquirindo experiência. Então aí, depois que ele ficou com medo, então Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Glória a Deus, né? Jesus o segurou. Então ele disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Vendo Jesus ali, sabendo quem era Jesus, ele não precisava ter dúvidas. Mas o mas estava diante dele. A questão de lidar com as questões da fé, ter fé para alcançar qualquer coisa, está aí nesse mas. Jesus fala sobre pequena fé e a dúvida. Ele teria que ser um homem de fé e não duvidar. Então, eles entraram no barco e o vento cessou.
Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas o nó da questão toda está aí, nesse versículo, pastor. Não é verdade? Que o Senhor vai até eles já de uma forma sobrenatural. O Senhor quer falar com eles, mostrar ali o poder dele, quem é o Deus que tem condição de sair de onde ele estava e andando sobre as águas e chegar até eles. Mostra que Jesus está acima de qualquer limitação, ele pode fazer qualquer coisa. Pode andar sobre água, acalmar o vento, ele já tinha transformado alguns pãezinhos e os peixinhos em uma grande quantidade de alimento. Então a gente percebe que não há limite nenhum para Jesus. As leis da física não se aplicam a ele. Eles começam a perceber que como que pode ser, como que o corpo dele foi sustentado pela água. Não tem explicação fisicamente. Não tem. É uma coisa sobrenatural. Aí é a onipresença dele. Ele pode estar tanto aqui como lá no monte, né? Ele pode estar andando aqui com eles, pode estar lá no monte orando, pode estar vendo eles de lá sofrendo aflição. Ele preferiu usar esta forma, ele usou esse transporte, esse meio de transporte, andar sobre o mar. É algo inédito ainda. Ninguém aqui na Terra desenvolveu ainda esse método, né, de permanecer de pé sobre o mar. Ele usou um meio antigravitacional para poder andar sobre a água. Ele pode usar a ferramenta que ele quiser, as técnicas que ele quiser, a teoria que ele quiser, porque ele é Deus. Ele criou tudo, ele sabe tudo, e tudo que estiver abaixo do céu ou acima, ele tem o comando. Ele tem o comando e eles, ouvindo a sua voz, lhe obedecem, tanto as estrelas, tanto o mar, tudo, até os demônios. Tudo está sob o controle dele. A questão é que as pessoas muitas vezes imaginam que existe uma luta entre o bem e o mal. Mas isso não é verdade. Não existe nenhuma luta entre o bem e o mal. O que acontece é que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele permite certas coisas ou não permite outras coisas. Então Ele está sob o controle de tudo. Aí, quando eles entram nesse barco, Jesus e Pedro, né? Porque aí está dizendo, né, que Jesus o segurou pela mão e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? E o versículo 32 diz: quando entraram no barco, quem? Pedro e Jesus, veja o que aconteceu. O vento cessou. Quando Jesus entrou ali no barco e esse vento cessou, o que eles falaram, pastor? Eles o adoraram. Você vê que a adoração não é só cânticos. Adoração aí foi só uma frase. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. E é o reconhecimento da divindade de Jesus, reconhecimento da posição no mundo espiritual que Jesus tem. Um endemoniado viu Jesus, a primeira coisa que ele gritou quando ele viu Jesus chegando, ele disse: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Isso aí está lá em Mateus 8:39. Então eles sabem que tem um tempo que haverá juízo para eles. E veja também, logo que Jesus sai do batismo e ele vai para o deserto para ser provado, ele fala: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. 3 vezes ele vai falar para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Ele tenta Jesus: se tu és, se tu és, se tu és. E Jesus responde sempre da mesma forma para ele: está escrito, está escrito, está escrito. Porque escrito aí vem da palavra, do Logos. E o Logos não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Né? Como nós já falamos lá. É a palavra criadora de Deus. Como nós já falamos lá
do Evangelho de São João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Verbo, é a palavra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade no mundo espiritual, autoridade no mundo físico, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre os demônios. Então a posição de Jesus é essa posição. Não há nenhum outro nome que se nomeie ao nome de Jesus, nem no céu, na terra, nem abaixo da terra. Toda autoridade foi dada a Jesus. Tem uma passagem que Jesus disse para Pedro: Satanás me pediu para se andar com você. E Jesus fala assim: eu não deixei. Eu intercedi, né? A autoridade de Jesus. Mas ele foi pedir para Jesus para se andar. Ele teve que pedir a Deus que aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles não têm essa cobertura. Mas Jesus não usa de nenhum dos seus atributos para se vangloriar. Ele sempre está glorificando o Pai, exaltando o Pai. E assim ele nos ensina também, né, pastor? Jesus, ele se submeteu ao Pai de tal forma que quando ele chegou ali naquele momento decisivo, o que ele disse? Ele disse assim: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus está debaixo das ordens do Pai. Por isso que ele ganhou esse direito de estar agora à direita do Pai como sumo sacerdote. Ele conquistou esse lugar. Ele, sendo filho, ele veio aqui e mostrou para todos os anjos. Imagine a corte de anjos celestiais vendo o Filho de Deus vir, se submeter à forma humana e ver o que Jesus ia fazer aqui na terra. Sem usar o seu poder, ser afrontado, ser humilhado, ser caçoado, ser magoado, exatamente como é hoje. Me fez lembrar de a passagem que ele disse: você não acha que se eu quisesse eu não mandaria que viesse uma legião de anjos aqui e acabasse com todos esses aqui, acabasse com tudo isso? E é o que vai acontecer quando ele vir no final dos tempos como juiz. Ele já não virá mais agora como uma pessoa, né, que veio para salvar. Ele se entregou porque era a vontade do Pai. Por isso que ele se entregou. Porque se ele quisesse, apenas com um gesto ele dissiparia todas aquelas vidas ali. Só que ele nunca fez um ato para atacar ninguém fisicamente. E nunca ele usou ninguém para formar um exército para ir contra um governante. Você vê que o reino de Jesus foi deixado bem claro: meu reino não é deste mundo. Ele não veio para fazer um reinado aqui. Aqui ele veio para salvar vidas, tirar-nos da mão do pecado, da escravidão, da escuridão eterna. Todos que estão debaixo do pecado estão debaixo da escuridão eterna. Nós vamos para lá. Ao morrermos, todos nós que não temos a luz que veio a este mundo, que é Jesus, vamos morrer e vamos para a escuridão eterna. Então, ao termos Jesus, nós temos o autor da vida, porque ele se entregou, como nós temos falado aqui, ele se entregou na cruz, morreu, e agora ele rasgou a sentença de condenação que estava sobre a nossa vida, porque foi colocada sobre a vida dele. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o que tira o pecado do mundo, porque ele não tem pecado. Ele cumpriu toda a lei. Eu, você ou qualquer outra pessoa nesta terra que está aqui debaixo deste céu, ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Ninguém. Nenhum ser humano consegue. Somente Jesus. Mas pela graça de Deus, a lei foi colocada nas costas de Jesus e agora nós recebemos a graça, que é o perdão. E através do perdão de Jesus, nós temos acesso ao Pai e nós podemos agora ter uma vida espiritual com Deus, aqui na terra. Aí é que entra a questão. Quem é o nosso Senhor? Nosso Senhor é Jesus, o Filho de Deus? Ou o nosso Senhor é um outro que a gente não sabe? Que não te dá essa garantia. Que não te dá garantia nenhuma. E a questão é, se estamos debaixo desta autoridade, vamos ter condições de lutar contra os principados e potestades, porque é contra eles que nós estamos lutando, não é contra carne e sangue, como diz Jesus, não é contra pessoas. Nós já falamos isso outra vez.
estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo Para vencer as hostes celestiais. para vencer todas as coisas. Mas o mais importante, quando nós partirmos deste mundo e chegarmos no outro, ali Deus vai nos reconhecer como aqueles que creram em Jesus e foram justificados pela obra que Jesus fez na cruz. E nós vamos poder então permanecer na presença de Deus, Amém. como já dissemos outras vezes. Mas aqueles que não tiverem Jesus em sua vida, tiveram aquele selo que a gente já falou, que é o Espírito Santo, ele testemunha dentro de nós que nós somos agora E o Senhor? do Senhor, filhos de Deus. Então, esse selo, quando chegarmos lá, nós vamos poder permanecer na presença de Deus. E quem não tiver esse selo, não vai poder permanecer ali. Então, veja que no versículo 34, eles estavam, anteriormente numa situação de desespero. Jesus entrou ali no barco, tudo se acalmou. E Jesus também leva o barco até o lugarzinho que eles tinham que estar. Porque Jesus tinha trabalho para fazer. Isso vai ficar para uma outra mensagem. Foi uma viagem conturbada. Sim. Eles lutaram muito contra o vento, contra o mar. E depois ainda tiveram aquela sensação daquela pessoa andando sobre o mar, que eles pensaram que era um fantasma, uma coisa. Então foi uma travessia cheia de emoções. Quase que Pedro se afoga, porque ele foi olhar para o vento e não olhou para Jesus. Mas finalmente eles chegam a Genesaré. Porque o vento não pôde salvá-lo, mas Jesus estava ali e salvou. A natureza não pode fazer nada por nós. Eles chegaram em paz ali, porque Jesus estava ali no barco. Jesus estava no barco. Então, pastor, ore para que essas pessoas também convidem Jesus para entrar no seu barco, no seu coração, na sua alma. Pai querido e Pai amado, glorificamos o teu santo e bendito nome. Sim, Jesus. Senhor, Deus. nós queremos te agradecer porque nós cremos em Jesus e ao crermos em Jesus nós podemos ficar debaixo da cobertura Sim, Jesus. e autoridade do nome de Da Jesus. tua proteção, do teu E nós cuidado. queremos, Senhor, agora também convidar essas pessoas que ainda não estão debaixo dessa cobertura, desse poder, que o Senhor possa tocar os corações, Pai. E que eles possam crer, Sim. como esses que adoraram a Jesus, que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Sim, Senhor. Que eles possam crer nos seus corações. Sim, Jesus. Possam receber de Ti a filiação através dessa justificação, através desta obra que Jesus fez na cruz. Amém. E nós já te agradecemos por todas essas bênçãos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.